Olá, sou Eduardo Gomes, advogado especialista em direito de trânsito. Sou aqui de Porto Velho. Nosso escritório atua na defesa de condutores em todo o país. O tema do vídeo de hoje é algo que pode anular multas em todo o país. Se você foi multado pela Polícia Militar, você sabia que nem todo policial militar pode lavrar o auto de infração de trânsito? É o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos entender o porquê disso. Primeiramente, cumpre enfatizar que a Polícia Militar é uma instituição muito respeitada e admirada em todo o país, pois são verdadeiros heróis que se arriscam diariamente para preservar a ordem e garantir a segurança de todos no trânsito. Entretanto, existem algumas condições a serem observadas acerca das ações que envolvem a Polícia Militar nas infrações de trânsito. Primeiramente, a gente precisa entender como funciona a fiscalização de trânsito pela Polícia Militar, nos termos da lei. A Constituição de 88 e o Código de Trânsito Brasileiro atribuem à Polícia Militar a competência de realizar o policiamento ostensivo, ou seja, prevenir crimes ali, né? Pegar pessoas que não estejam em dia com a justiça, foragidos, por exemplo, nas abordagens do trânsito, objetivando a preservação da ordem e garantia da segurança no trânsito. Porém, no que diz respeito à fiscalização de trânsito para a lavratura dos autos da infração, existe uma limitação nas ações da Polícia Militar. Ou seja, nos crimes em geral e nos crimes de trânsito, a Polícia Militar ela tem plenos poderes para a atuação dela. Agora, na fiscalização de trânsito das infrações administrativas, infrações de trânsito, como a embriaguez ao volante, a lei seca, na esfera administrativa, o uso de celular, a ausência de cinto de segurança, entre outras infrações de trânsito administrativa, há requisitos que ela deve cumprir para poder lavrar o auto de infração. Vamos ver que requisitos são esses. Requisitos para a PM lavrar o auto de infração. Primeiro requisito, o convênio com o órgão de trânsito. A Polícia Militar, para fiscalizar em nome do Detran ou em nome do município, por exemplo, ela tem que ter um convênio relatando quais são os poderes que ela vai exercer diante dessa fiscalização. Cabe à Polícia Militar, primeiramente, apenas o policiamento ostensivo, ou seja, referente aos crimes, mas sem a possibilidade de fiscalizar efetivamente e lavrar os autos de infração diante de irregularidades administrativas praticadas pelos condutores. Agora, se existe o convênio, esse convênio vai ter lá o que a Polícia Militar vai fiscalizar, que é o objeto, as definições, a obrigação das partes, por exemplo, no trabalho conjunto com o Detran, o que o Detran vai fazer, quais são os bens que o Detran vai ceder, por exemplo, o bafômetro, como vai funcionar a questão dos pagamentos desses policiais militares que vão estar junto com o Detran fiscalizando as infrações de trânsito, por exemplo, a vigência desse contrato, ou seja, o convênio ali, que é uma espécie de contrato, existe um prazo de validade. Se após esse prazo de validade desse convênio, ainda que existente, se ficar vencido, por exemplo, e não for renovado, a partir da data do vencimento, se a Polícia Militar faz autos de infração de trânsito, a partir da data desse vencimento, esses autos são considerados ilegais e podem ser cancelados. E aí, esse convênio tem que estar publicado no Diário Oficial e existe uma série de requisitos obrigatórios que deve ter nesse convênio para fins de validade. Além do convênio com a Polícia Militar e o órgão de trânsito, é necessário que os agentes ali da autoridade de trânsito que vão estar representando o órgão estejam designados para a função pela autoridade de trânsito. Ou seja, vai ser publicado no Diário Oficial a nomeação de quais agentes específicos vão estar fiscalizando em nome do órgão de trânsito, junto com a Polícia Militar. Então, para a Polícia Militar, todos os autos de infrações que forem lavrados, é necessário que tenha a existência dessa designação pela autoridade de trânsito do órgão competente e também a existência desse convênio. Se não houver a existência desses requisitos, do convênio principalmente, e também da designação pela autoridade de trânsito, a autuação de trânsito feita pela Polícia Militar é ilegal e pode ser cancelada. Então, nem sempre o policial militar pode estar lavrando autos de infração de trânsito. Em outras palavras, se houver o convênio mais a designação pela autoridade de trânsito, a PM pode lavrar os autos de infração de trânsito.
E a PM também pode aplicar medidas administrativas ao constatar a infração de trânsito. Por exemplo, a retenção do veículo, guinchar o veículo, no caso, remover o veículo, fazer a retenção da CNH, não permitir que o condutor leve a sua CNH em situações específicas. Agora, sem a existência do convênio, por exemplo, não pode lavrar autos de infração de trânsito e aplicar medidas administrativas. Entretanto, a Polícia Militar pode fiscalizar de forma ostensiva com o objetivo de garantir a segurança viária. É possível fazer abordagens, solicitar documentos do veículo para verificar se não é objeto de roubo, identificar também o condutor, solicitando ali a sua CNH ou seu RG para justamente verificar se não é um foragido da justiça, entre outras questões criminais. Agora, para ela fazer o auto de infração de forma administrativa das infrações de trânsito, como recurso ao bafômetro, embriaguez ao volante, uso de cinto de segurança, questões de capacete, tudo isso deve ter o convênio e a designação pela autoridade de trânsito, senão o auto de infração é ilegal e deve ser cancelado. Vamos ver aqui, ó, exemplos de alguns convênios. Esse convênio aqui, ó, é de 2018, é do Distrito Federal, do Detran de lá, junto com a Polícia Militar de lá. Uma das cláusulas que tem no convênio é a vigência. E aqui, ó, ele fala que vai vigorar por 5 anos esse convênio. Ou seja, passou 60 meses e não renovou o convênio e a Polícia Militar estiver autuando na fiscalização de trânsito por infrações de trânsito administrativas, será possível questionar e argumentar pelo cancelamento dessas autuações. Então, depois de 5 anos aqui, tendo interesse o Detran e a Polícia Militar de manter ainda esses poderes de fiscalização de trânsito nas infrações administrativas, deverá ser renovado o convênio. Aqui um outro, ó, da Prefeitura de Porto Velho, da minha cidade, com a Polícia Militar. Ó. Esse convênio aqui, ó, é de 2020. Então, a gente tem aqui, ó, o município de Porto Velho, representado pelo prefeito, junto com o secretário de Segurança Pública do estado de Rondônia. E aqui, ó, o período desse convênio na minha localidade, no caso o município de Porto Velho. O presente convênio terá vigência de 12 meses. Então, aqui, ó, as cláusulas, né, que vão constar nesse convênio, elas sempre são diferentes. É por isso que é necessário, quando for autuado pela Polícia Militar, ser feita uma investigação se esse convênio existe ou não e se os termos foram cumpridos. Por exemplo, se está dentro do prazo de validade, se também os outros termos do convênio são válidos diante de uma análise legal. Então, nem sempre a Polícia Militar pode autuar. Foi autuado pela Polícia Militar, no momento da defesa, no momento do recurso, no momento de uma ação judicial que vai questionar alguma ilegalidade, é necessário fazer uma investigação para ver se existe esse convênio e se existe a portaria de designação também pela autoridade de trânsito para verificar se essa autuação da Polícia Militar estaria legal. Existe uma situação específica do estado de São Paulo, que é o seguinte: a lei estadual que organiza o Detran tem um dispositivo que fala que a Polícia Militar possui poderes para a fiscalização de trânsito, isso numa lei estadual. Entretanto, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal, exige, para fins de fiscalização de trânsito, a existência de um convênio. E ali na localidade do estado de São Paulo sempre se discutiu se era necessário o convênio ou não, porque por um certo período o convênio ficou vencido e não foi mais renovado. E com base nessa lei estadual, o órgão de trânsito estava justificando que não precisava mais do convênio. Entretanto, foi enviada uma consulta para o Ministério da Infraestrutura, para o Departamento Nacional de Trânsito, atualmente a Secretaria Nacional de Trânsito, perguntando se a lei estadual poderia dispensar o convênio. E a resposta que veio é exatamente essa, ó. Nesse sentido, desde que haja a celebração do convênio exigido pelo CTB, não se identifica ilegalidade na referida lei complementar estadual. Então, ficou ratificado que é necessário também a existência do convênio do estado de São Paulo. Entretanto, os órgãos de trânsito sempre argumentam, não precisa do convênio porque a lei estadual
a lei complementar dispensou. Não, está muito claro aqui. Então, se essa questão do Estado de São Paulo vier a ocorrer, o órgão de trânsito justificar que o convênio está dispensado em razão da lei estadual, essa argumentação por parte do órgão de trânsito é ilegal. E isso pode ser questionado também. Vamos ver algumas decisões judiciais sobre a matéria. Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, 2014. Nesse processo, a gente teve o seguinte: nas hipóteses dos autos, o convênio existente foi realizado em data posterior à lavratura do auto de infração questionado, de forma que, à época da confecção das multas, a Polícia Militar não tinha competência para o auto de infração, passível, pois, de anulação. O que aconteceu? Foi anulado o auto de infração, nesse caso, e a multa também, que foi paga indevidamente, foi restituída ao infrator, uma vez que a Polícia Militar não tinha um convênio para lavrar o auto de infração. Esse convênio foi feito depois, posteriormente. Mas na época da autuação desse infrator, a Polícia Militar não tinha poderes, não tinha atribuições para fazer o ato administrativo. Então foi um ato ilegal. Dessa forma, a Justiça anulou por ausência do convênio, ou seja, não teve o cumprimento legal para fins de autuação. Outra situação, Tribunal de Justiça do Amapá, 2020. Hipótese que assiste razão à parte quando argumenta que, ausente a comprovação dos termos do convênio e da vinculação do agente policial responsável pela autuação ao órgão conveniado, além do convênio, há necessidade de publicação contra a designação e vinculação dos agentes. Nesse caso, se tratava de uma recusa ao bafômetro que a parte infratora solicitou a existência desse convênio no processo judicial. O órgão de trânsito apresentou somente o convênio, mas não apresentou a designação dos agentes de trânsito nessa questão, por parte da autoridade de trânsito. Então, os policiais militares, nesse processo, o órgão de trânsito não conseguiu comprovar que eles estavam designados para essa função de agente de trânsito. Então, em razão da não comprovação dessa designação, da publicação que deveria ser feita no Diário Oficial, também foi anulado o auto de infração. Então, a gente tem aqui duas decisões. Uma que o convênio estava vencido, era inexistente no caso, e a outra que não existia a portaria de designação pela autoridade de trânsito do órgão referente aos policiais militares que poderiam autuar ou não na fiscalização de trânsito. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Reiteramos a importância da Polícia Militar, que desempenha um papel de grande relevância na sociedade. Entretanto, a sua atuação na parte de trânsito, referente às infrações, deve ocorrer nos limites impostos pela legislação. Ou seja, não deve-se desvirtuar o que diz a lei. Compete às autoridades de trânsito e à Polícia Militar sempre fazerem um convênio. O convênio deve seguir os requisitos legais, deve estar no prazo de validade, deve descrever o que vai ser fiscalizado e também deve ter a designação por meio de portaria publicada no Diário Oficial. Caso esses requisitos não sejam cumpridos, a gente tem aí a ilegalidade das penalidades administrativas. Não pode ser aplicada a multa, a suspensão do direito de dirigir ou a cassação da habilitação. Se você foi autuado pela Polícia Militar, busque diligenciar se os requisitos legais para a validade do ato administrativo estão presentes. Porque se não houver o convênio, ou até mesmo se houver esse convênio e ele tiver vencido, e também não houver a designação pela autoridade de trânsito dos policiais militares que estão aptos a fiscalizar pelo órgão de trânsito, não havendo o cumprimento desses requisitos, a sua autuação pode ser cancelada. Se você ficou com dúvidas sobre o conteúdo, deixe nos comentários e siga a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é o eduardogomes.adv, a gente tem o Facebook, que é o advogado Eduardo Gomes, e também temos o nosso site, que é o www.eduardogomesadvocacia.com, e não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas para que conheçam informações sobre direitos de trânsito.